Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro A Alma da Matéria, que fala qual a contribuição do Espiritismo à medicina? Deve-se copiar gente? Fabricar embriões humanos? Este livro responde a essas e outras questões. E para aquelas pessoas que chegaram pela primeira vez neste capítulo, lembro que começou antes, já temos outros antes deste, e cada dia temos um vídeo novo. Matéria mental e cocriação. O pensamento é produto da alma e não secreção do cérebro, como creem os reducionistas materialistas. Um dos atributos do espírito, o pensamento, nasce das profundezas da reflexão mental. É construído de partículas derivadas de matéria elementar primitiva ou plasma divino, expressando-se também como ondas eletromagnéticas que atingem velocidades acima de 300 mil quilômetros por segundo. São as ondas supraluminais. Aprendemos com os espíritos superiores que o universo é um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador, e cada criatura é detentora de uma capacidade intrínseca, a cocriação inerente à faculdade de pensar, através da qual assimila a força emanante de Deus, moldando-a à sua vontade e influenciando dessa forma a própria criação. Nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Nos diz aqui a nota 14, esse conteúdo pode ser visto em Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 4, que também já está lido aqui no canal. O pensamento é, assim, o alicerce vivo de todas as realizações do plano físico e extrafísico. A matéria que entra na sua constituição apresenta-se em nova escala de estequiogenética, tendo por base elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio. Isto pode ser visto no livro O Clamor da Vida, em seu capítulo 5, e ainda Evolução em Dois Mundos, que temos aqui no canal, de André Luiz e Chico Xavier. Transcendendo, portanto, a escala de Mendeleev, isto é, o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo, formando igualmente o que poderíamos denominar prótons, nêutrons, pósitrons, elétrons ou fotônios mentais, a falta de outra nomenclatura, uma vez que desconhecemos a natureza deste outro tipo de matéria. Obedecem, porém, as mesmas leis da física quântica. O halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhe são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e os princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprimem frequência, cor peculiares. Isso pode ser visto em Folha Ciência, no seu primeiro ano, mês de maio de 2002, e ainda Mecanismos da Mediunidade, em seu capítulo 4, lido aqui no canal. O pensamento expressa-se assim nos mais diversos tipos de onda, desde as oscilações curtas, médias e longas, exteriorizadas pela mente humana, até os raios supra-ultra curtos, próprio dos espíritos puros, forças vivas e atuantes. Eles têm velocidade superior à da luz, e cada criatura funciona como se fosse uma estação de televisão ambulante, na verdade, muito mais avançada, podendo emiti-los e recebê-los. Uma vez emitidos, os pensamentos voltam, inevitavelmente, ao próprio emissor, de forma a envolver o ser humano em suas próprias ondas de criações mentais, e muitas vezes podem estar acrescidos dos produtos de outros seres que com eles se harmonizam. Isso pode ser visto na aula sobre o assunto no livro Ação e Reação,
no seu capítulo 4, e ainda Manipulações Genéticas, Introdução, sua página 8. Ação e reação, temos aqui no canal. Sendo as ondas supraluminais, de que modo seriam elas decodificadas pelas células físicas? Respondendo à questão, os espíritos reveladores apontam a glândula pineal como a glândula da vida mental, exercendo, entre outras importantes funções, a de traduzir e encaminhar a interpretação das informações transportadas pelas ondas supraluminais. Aprendemos assim que estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Estão mais estreitamente, quanto mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos conjugados e a atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores espaciais. Isso pode ser visto em detalhe no livro Mecanismos da Mediunidade, em seu capítulo 12, e Manipulações Genéticas, no seu capítulo 2. Essa independência do fator espacial remete-nos ao Teorema de Bell, a realidade não local. Trabalhando em Genebra, no CERN, nos anos 1960, vejam amigos, 1960, John Bell, físico britânico, mostrou que duas partículas permanecem um todo, mesmo após terem sido separadas a longas distâncias. Quando uma delas faz um movimento, em uma determinada direção, a outra, ao mesmo tempo, gira na mesma direção, em sincronização perfeita. Precisamos estudar, meus amigos. Isso nos liberta de conceitos ultrapassados. Em 1982, Alan Aspect e colegas demonstraram experimentalmente essa influência, de modo que qualquer teoria, atual ou futura, para ser consistente, terá que conter esse tipo de influência não local para explicar a realidade. Embora cientistas respeitáveis, como John Barrow, do livro O Mundo Dentro do Mundo, em seu capítulo 3, lembrem que não há matéria de a informação ser Lembrem que não há maneira de a informação ser transmitida entre as partículas com uma velocidade superior à da luz, e que o elemento não causal da realidade quântica não pode ser aplicado ao caso da percepção extrasensorial. Cremos que as evidências científicas no mundo espiritual, constatadas em pesquisas realizadas por cientistas do porte de William Crookes, Alfred Russel Wallace, Oliver Lodge, Isaac Asimov, Ernesto Bozano, entre outros, no âmbito da parapsicologia, são igualmente válidas e não deixam dúvidas de que essa mesma lei pode ser aplicada em todas as dimensões ou escalas que se desdobram no espaço e no tempo, unindo os campos físico e extrafísico em uma só rede ou totalidade integrada. Roger Penrose, no Mathematical Institute of Oxford, Reino Unido, afirma que os nossos cérebros agem não computacionalmente quando nos dedicamos a processos de pensamento consciente. Nota 20. Acompanhe a conferência de Penrose em O que é a Vida, 50 anos depois, capítulo 9, para explicar a sua convicção. Penrose lembra que existem dois níveis distintos de fenômenos físicos. De um lado, o nível quântico, pequena escala, em que partículas, átomos ou mesmo moléculas podem existir em estranhas superposições quânticas, como nos foi demonstrado pelo Teorema de Bell. De outro lado, o nível clássico, como de uma bolinha de golfe, por exemplo, onde não há possibilidade de superposição. Lógico, ela é material. Inicialmente descrito por Erwin Schrödinger, me perdoem a leitura, esse fenômeno de entrelaçamento entre as partículas tem continuidade nos estudos de Penrose, que o chama de estado entrelaçado.
O fato é que existe uma importante lacuna na compreensão da física, especialmente na fronteira entre os níveis quântico e clássico, que, muito provavelmente, conforme lembra Penrose, será preenchida com união satisfatória entre a teoria quântica e a teoria geral da relatividade de Einstein. Em sua hipótese, ele admite que as tubulinas, proteínas que formam os microtúbulos presentes nos neurônios ao longo dos axônios e dendritos, são importantes porque favoreceriam o que chama de não computabilidade dos eventos conscientes. Nota 21. Ver também o livro de Roger Penrose, O Grande, o Pequeno e a Mente Humana. No último capítulo de leitura, meus amigos, eu vou dar toda essa bibliografia, ok? Continuando. Como vemos, a ciência não para e ainda há um campo enorme a percorrer em todas as áreas do conhecimento humano. Relembrando Newton, tudo se passa como se estivéssemos catando conchinhas na praia, enquanto há um imenso oceano a percorrer, a enorme extensão da nossa ignorância. Meus amigos, temos que correr com o nosso conhecimento. Precisamos estudar e estudar muito para entender esse universo externo e o universo interno, dentro de nós mesmos, para que possamos finalmente termos uma visão melhor do que e o que somos. Ficamos hoje por aqui. Um grande abraço e até breve.